Boa noite, igreja. Se os irmãos olharem no boletim, acho que está um pouquinho alto. Vai estar presbítero Maurício. Eu não sou o presbítero Maurício. Mas a gente precisou fazer essa inversão. E graças a Deus por mais uma oportunidade. Primeiramente, eu já agradeço o reverendo Cid, que não está aqui presente, mas agradeço o conselho pela oportunidade, pela confiança. A gente está aqui falando da palavra de Deus. Se os irmãos puderem ficar de pé, vamos ler a Epístola de Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 11. É o texto do nosso calendário litúrgico, o caso é relativo ao domingo que vem, mas a gente faz essa acomodação. Só lembra de avisar o Maurício para não pregar de novo no mesmo texto. Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 11. O texto diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, porque estas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes de novo do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é a tua palavra, é o teu povo aqui na tua igreja e é o teu servo. Que o Senhor possa usar a minha vida, a tua misericórdia e a tua graça para trazer o que o Senhor tem para os nossos corações, Pai. Tua palavra que é viva e eficaz, que transforma, que cura, Pai, nossas almas, que ela possa ser ouvida por cada um de nós e que possa haver espaço em nosso coração para a glória e honra do teu nome somente. É a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, a epístola, aos Colossenses, ela é escrita por Paulo, como nós sabemos. Paulo, ele não plantou aquela igreja em Colossos. Ela é fruto do ministério de Paulo de forma indireta. Por quê? Paulo, quando chega a Éfeso, fica na escola de Tiro pregando durante algum tempo. E dali, os teólogos dizem, Epáfras, que é o plantador desta igreja, ele leva consigo o evangelho e planta a igreja em Colossos. Epáfras é um servo anônimo, um soldado anônimo de Jesus, por assim dizer. Não é um homem conhecido por títulos, mas é chamado de conservo, de servo amado de Jesus Cristo, servo que se preocupava com a igreja de Colossos, mas não só com a igreja que ele estava plantando, que é a igreja dos seus conterrâneos, mas com a igreja de Hierápolis e a igreja de Laodiceia. Isso a gente encontra ao longo da epístola que a gente leu. Paulo, então, ele tem um objetivo específico com essa carta. E isso está descrito nos versículos 9 e 12 do primeiro capítulo. Se os irmãos puderem acompanhar comigo. Ele diz assim: que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança na luz. Por que Paulo ele tem esse objetivo? Que para Paulo, ou seja, o que o Espírito Santo quer nos ensinar esta noite, é que o conhecimento, o entendimento, ele
demanda uma prática. Ou seja, você vive de acordo com aquilo que você crê. Quer você tenha consciência disso ou não. E aqui, quando a gente fala crer, não é daquilo que a gente confessa da boca para fora, mas aquilo que está no íntimo, mais profundo do nosso coração. E por isso, Paulo se preocupa a igreja de Colossenses, e por isso nós nos preocupamos hoje, de entendermos perfeitamente, ou pelo menos seguirmos nessa direção, ter o entendimento do que Cristo tem para nós, e assim nós possamos viver conforme esse entendimento. Conhecimento e prática para o cristianismo não está separado. A gente não relaciona teoria e prática no cristianismo, muito pelo contrário. A prática ela decorre da confiança, do entendimento, da fé dos discípulos de Jesus. Então, nesse trecho, nós iremos ver essa preocupação de Paulo. Ele estava preocupado também porque havia alguns rudimentos, assim ele chama, do mundo que estava perturbando a igreja. Filosofias que enredavam e ele queria, assim, livrar, levando todo o conhecimento, todo o pensamento dos cristãos cativos a Cristo, como ele fala em outra carta também. O texto que a gente vai ler, a gente vai dividir em 3 pontos. Bem presbiteriano. E eu queria que vocês me acompanhassem. A gente vai entender o porquê de Paulo relembrar das boas novas do Evangelho. A gente vai entender o que demanda o Evangelho nas nossas vidas como cristãos, as implicações do Evangelho. E a gente vai entender onde ela nos deixa, a nossa estação final, que é na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu proponho para a igreja, que é o que eu vejo no texto, é a respeito da suficiência de Cristo nas nossas novas vidas. Nova vida aqui, a vida nova em Cristo Jesus. O capítulo 3, então, ele começa com uma expressão portanto. É interessante porque nem você, nem eu, muito menos Paulo, começaria uma conversa falando portanto é conclusivo. Então, por que Paulo, nesse trecho que a gente leu, começa falando dessa forma? Até aqui, ele levou 2 capítulos falando da obra de Cristo, do Evangelho. Quem é, ou seja, a pessoa e a obra que ele fez por nós. Cristo, para Paulo e para nós também, ele é o centro da criação. Nós cantamos aqui, quando estávamos cantando consagração, a respeito disso. Ele é o alvo, ele é aquele por meio da criação sobrevive, subsiste, ele é o princípio, sem ele nada foi feito, com ele todas as coisas foram feitas. Cristo, então, é a centralidade da criação, mas não somente isso, e Paulo ele não para aí. Cristo, ele é a centralidade do Evangelho, ele é o próprio Evangelho. Evangelhos são boas novas. Qual é a boa notícia? Cristo Jesus, a pessoa dele, a obra que ele fez por nós. E Paulo vai descrever o nosso estado antes de Cristo. Isso eu estou falando nos capítulos 1 a 2. Ele vai falar que nós éramos mortos em nossos pecados e delitos. Que não havia nenhuma possibilidade da gente fazer qualquer coisa por nós mesmos. Nosso amado presbítero Eduardo, ele falou sobre a parábola do bom samaritano. Nós estávamos como aquele samaritano, não quase mortos, mas totalmente mortos espiritualmente. Cristo, então, aprove a ele, amorosamente, nos amar quando não amávamos. Nós sequer buscávamos. Paulo vai falar isso em Romanos. Ninguém busca Deus, mas ele nos busca. O nosso Senhor, ele se dá o trabalho de ir até onde estamos, no nosso charco, no lodo, nos tira do pior estado que um ser humano pode estar, que é morto espiritualmente, e, portanto, nos amar gera vida aos nossos corações. Alguém já acordou você de susto, assim, por assim dizer? Imagina, eu chego do lado, o reverendo Duz está deitado, dormindo, aquele bom sono, e eu chego no ouvido dele e falo, acorda, ele vai tomar um susto. Mas o que o Evangelho ele faz conosco é exatamente isso. A gente vivia uma vida, e tem um hino antigo, eu perdido pecador, longe do meu Senhor, e é exatamente isso, a gente sequer dava conta de Jesus, sequer pensava nele. Mas um dia, aprove a Deus falar aos nossos corações esse acorda, e aí tudo muda. Tudo muda. Paulo ele vai falar de nova criação, e a gente vai desenvolver mais um pouco dessa ideia justamente por isso. Não é uma nova chance de você dar certo. Deus ele não te dá uma nova chance. Até porque se a gente tivesse uma nova chance,
com a mesma alma, com o nosso espírito sem Deus, a gente ia repetir as mesmas coisas que nós sempre fizemos antes de Cristo. Mas depois de Cristo, não. A gente é refeito, regenerado, transformado. Paulo, então, ele leva 2 capítulos, não era dividido em capítulos, mas mais ou menos 50% da epístola dele falando: meus filhos, igreja amada de Colossos, e aqui é a palavra do Senhor para nós, igreja de Botafogo, Cristo Jesus, a pessoa dele e a obra dele é suficiente para a salvação de vocês. Vocês não precisam de dietas, de roupas específicas, de um dialeto próprio. Cristo é suficiente, ele sozinho. Ele sozinho. O que muda a sua relação com o samaritano é Cristo. Você sozinho não muda isso em você. Agora, Cristo transforma todas as coisas. Cristo nos salva e nos dá uma nova vida nele. Paulo, então, ele leva esse primeiro ponto falando disso, da obra de Cristo por nós, por você. Quando a gente olha para a cruz, não é só assim, Cristo morreu naquela cruz. Não é um enfeite, meus irmãos. Aquilo ali, o reverendo Diego, ele já falou isso em algumas pregações, e é chocante mesmo. Não é um símbolo, não é um marketing do cristianismo. Era uma cadeira elétrica daquela época. Não é ostentável, é envergonhável. A gente se envergonharia da cruz, mas como Cristo, o que ele fez naquele madeiro foi tão transformador, tão crucial, que partiu a história no meio. Agora a gente ostenta esse símbolo de miséria. Eram os piores que subiam ali. E o nosso Senhor Jesus Cristo subiu por amor a você, por amor a mim. O que fizemos para merecer isso? Nada, absolutamente nada. É graça. Misericórdia porque Deus não exerceu juízo sobre nós, e nós somos dignos de juízo. Graça porque Ele nos deu a pessoa de Jesus de presente. É o bom presente. Essa é a boa nova. Deus é a própria boa nova. Deus não só é o centro da criação, e pensando sobre isso, eu imagino na pessoa de Caim, quando ele chega para Deus, do jeito que o Senhor está falando comigo, o que eu vou fazer? Né? Ainda que Caim vivesse, e como viveu, longe de Deus, a vida toda, a gente está no mundo de Deus, a gente respira o ar de Deus, a gente come a comida de Deus, a gente dorme naquilo que Deus nos concede, a gente mora na casa que Deus nos... É tudo dele, já é dele, a criação já é dele. Mas não só isso, quando Cristo vem, ele recalibra, ele redireciona. Como um GPS que está, quando você sai da rota, ele se perde, e aí demora um tempinho, o Evangelho é isso. Ele redireciona o homem, dando vida, nova vida a ele, para Deus de novo. Apontando para Deus de novo. E aí, meu irmão e minha irmã, você não é o principal da sua vida. Você não é o ator principal, você não é o personagem principal da sua história. Todos nós somos coadjuvantes da história de Cristo. Cristo precisa ser central na sua vida e na minha, na vida da igreja de Cristo. Nós somos chamados da noiva de Cristo. Tudo o que fazemos, inclusive aqui no culto, é uma resposta a esta obra maravilhosa que Ele fez por nós. A gente não está tentando buscar a Deus, a gente está só respondendo graciosamente, louvando a Deus porque Ele fez por nós. Toda a Santa Ceia a gente relembra desse sacrifício de Cristo. Por quê? Porque a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. A gente vive sobre a sombra da cruz. A cruz não foi um ato no passado que não faz a mínima diferença hoje. Se não faz, tem alguma coisa estranha aí. Alguma coisa está errada. Para o cristão, a vida toda do cristão é a sombra, é aos pés da cruz. O que Ele fez por nós, a vida perfeita de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. A obra de Cristo por nós. Nos versículos de 1 a 3, então, depois desse portanto, ele vai falar assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, vou repetir, que é a nossa vida, se manifestar,
então vós também sereis manifestados com ele em glória. Seguindo nessa tríade do Evangelho, Paulo ele agora vai falar o que é natural para aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Essa nova vida. E, repito, não é uma nova chance de você acerta aí, sozinho, se vira aí para acertar. Não, não é isso. É uma vida que o teu coração está recalibrado, está mudado. Suas afeições agora, que antes era para o pecado, agora é para Deus. E com isso, meus irmãos, eu não estou negando o fato de que a gente vai pecar, tá? Mas o ponto é, o pecado é um problema para o cristão. Não é aquela piscina bonita que você mergulha e fica nadando, não é isso. E o que Paulo ele faz nesses primeiros versículos aqui? Imagina essa pia batismal cheia. Ele pega uma esponja, que somos nós, e mergulha. Ele bota Cristo antes, depois, por cima, por baixo, porque a vida do cristão é Cristo. Ele precisa encharcar a gente, e esse é o meu desafio para você essa noite. A gente precisa ser encharcado da pessoa de Cristo. O que leva a gente a não olhar a camisa do samaritano é Cristo. Antes dele ser um samaritano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Independente se você concorda com ele ou não. Mas Cristo, ele não só é o nosso mediador com Deus. Isso ele fez na cruz. Ele restaurou, ele religou, religião é isso, restaurou o nosso relacionamento com Deus. Então ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ou seja, sem Cristo, a gente não tem o Pai. Se a gente tem o Pai, a gente tem Cristo. João, o evangelista João, ele vai deixar isso muito imbricado no evangelho dele. Mas Cristo se torna o nosso mediador conosco mesmo e com o próximo. Precisa ser assim. O desafio do evangelho é justamente, Cristo é o mediador entre você e você e o próximo. Quando eu falo você e você você vai cantar, como o reverendo Cid lembrou, 2 domingos atrás, no culto matutino. Você vai falar que sempre foi assim, porque você nasceu assim e não vai deixar de ser assim. Isso não é discurso de discípulo de Cristo. Porque quando Cristo se torna o mediador entre você e Deus, Cristo se torna o seu mediador com o próximo e com você, você precisa mudar. Naturalmente, é o que Paulo está falando. Nessas coisas vocês andaram antes, mas agora elas já não fazem parte da vida de vocês. O seu celular, como o meu, ou o computador, ele atualiza o sistema operacional, certo? E tem atualizações que deixam o aparelho obsoleto completamente. Eu estava até pensando aqui, se você botar há 10 anos atrás, um celular de 2012, provavelmente ele não funciona hoje. Por quê? Porque atualizou e ficou obsoleto. Esses pecados eles fazem parte da nossa vida pregressa, né? O nosso BO passado. Ele já não condiz com o nosso dia a dia. Por quê? Porque Cristo ele se tornou o nosso mediador e precisa ser transformado. Precisa ter transformação. Então, se eu sou casado, Cristo precisa ser o seu mediador entre você e seu cônjuge. Se você tem filhos, Cristo precisa ser o seu mediador entre você e seu filho. Se você trabalha, Cristo precisa ser o mediador entre você e seu empregado ou o seu chefe. Porque senão, meu irmão, a gente vai continuar vivendo da mesma forma que todo mundo vive e do mesmo modo que a gente vivia antes. Por conta da minha posição de poder, porque eu posso, não, porque você é, ou porque você depende. Não, esse não é o discurso de Cristo. O discurso de Cristo é, se você é um servo, serve ao teu Senhor como se estivesse servindo a Deus. O discurso de Cristo é, se você é o Senhor, trata do teu servo como imagem e semelhança de Deus, porque ele é. Se você é casado, para os homens é fácil, é só imitar Cristo morrendo até a cruz. É isso que Paulo ele vai falar. Para a mulher, é amar ao seu marido como se fosse a Cristo. Aos filhos, o pai, a mãe, ele não é dono da criança. Ele precisa viver de forma que a fé seja vista como não fingida dentro de casa. Não adianta trazer na igreja, se dentro de casa você não vive a fé em Cristo Jesus. Entende que não é ostentar um discurso, mas é uma vida transformada?
E em relação a nós, meus irmãos, eu sei que hoje em dia a gente nem fala disso, né? A gente olha a pessoa arrumadinha, cabelo cortado, fez a barba, pô, é um santo varão. Meus irmãos, o exterior, Jesus ele vai falar isso para os fariseus, ele pode ser muito bonito, mas pode ter dentro do coração morte. Pode estar fedendo muito por dentro. Cristo, ele transforma todas as coisas. Lembra que a gente falou, a cruz ela precisa ser a sombra que a gente vai viver para o resto da nossa vida. E é exatamente isso. Quando a gente pensa na cruz de Cristo, não como algo lá atrás, mas algo que reverbera a nossa vida, ecoa na nossa vida, tudo muda. Nossa afeição, nossa relação com o dinheiro muda, porque agora Cristo é o Senhor dos meus recursos. Nossa afeição com o próximo muda, porque Cristo é meu Senhor. Eu não trato como eu acho que o outro merece, eu trato como Cristo trataria ele. As adversidades agora não passam a ser uma vida sem sentido, perdida, sem a mínima direção. Não, o Senhor está no seu alto e sublime trono, assentado e reinando. Isaías vai falar isso. Cristo, lá no livro de Apocalipse, embora eu não vou tratar de Apocalipse aqui, ele é aquele que tem a história na mão. Então, a gente não está perdido, né? A gente está indo para onde tem que ir. A igreja de Cristo, ela não sofre de ausência de marido, meus irmãos. A igreja tem esposo. Cristo é o esposo dela. Deus é pai, ele não é pai ausente. Ele continua cuidando dos seus filhos. Tudo muda. O seu coração agora aponta para Ele. Para Ele somente. E o que é isso, meus irmãos? Isso é a vida de discípulo. Jesus, quando chega para Pedro, ele não fala, venha ser um apóstolo. Depois ele até se transforma apóstolo. Ele fala, vem, segue-me. É só isso. Ele nem prega 3 pontos do evangelho, você estava perdido, agora eu vim para salvar você, agora você... Não, ele só fala, segue-me. Pedro segue. A ovelha conhece a voz do seu pastor. O chamado de Cristo é para seguirmos a Ele, para sermos discípulos. Discípulo é a forma ativa e salvo é a passiva. Não sei se vocês conseguem me entender. É a mesma moeda vista de faces diferentes. Se você é salvo, você é discípulo. Discípulo não é opcional. É isso que eu estou querendo dizer. Ou você é salvo e é discípulo de Cristo, ou você não é salvo e não é discípulo. Você também não é discípulo para ser salvo. Não depende de você nem de mim. Depende da voz daquele que nos chama. Depende de Cristo, mais uma vez. Não se trata de nós, se trata dele. Mais uma vez. Paulo, ele continua falando que há uma maneira de viver que é incompatível com Cristo. E há uma maneira de viver que é digna de Cristo. Lembra, o que Paulo está querendo fazer é, vocês precisam compreender para que a sua vida faça sentido com o que você entende, com aquilo que você ostenta falando, para que não haja contrassenso. O evangelho não é para gerar hipócritas, meus irmãos, é para gerar discípulos, para salvar vidas, para transformar vidas. Então, Paulo ele tem essa preocupação. E o que ele vai dizer? Ele vai falar a respeito de produzir frutos, de crescer, de permanecer na fé, de se conservar perfeito. Entende que aqui ele está chamando a atenção para o aspecto da responsabilidade. Obviamente, nós somos salvos pela graça. Louvado seja o Senhor por isso. Sem ela, nós não faríamos nada. Mas isso gera uma responsabilidade na nossa vida. Cristão para lustrar-banco não é cristão. E quando eu falo de frutos, meus irmãos, não é ganhar almas. As pessoas às vezes se preocupam com isso. Aumentar o número de cristãos na igreja, isso é positivo. Eu, como um amante de missão, incentivo a igreja. Pregue o evangelho. Mas o ponto é, se você pregar o evangelho que transforma, sem estar transformado, é capaz do outro se transformado por Cristo, não por você, e você continuar perdido. O ponto é o produzir fruto, e lá em Gálatas Paulo vai falar, o fruto do Espírito é amor. Vai mostrar aqueles gomozinhos do fruto do Espírito. Isso é o fruto de arrependimento que Jesus fala. Isso é o fruto que nós precisamos produzir. Cristianismo, ou seja, discipulado, ou seja, seguir a Cristo, não é uma religião no nível de a gente vai domingo lá, a gente limpa a nossa consciência ou faz
a gente ficar um pouquinho melhor, né? A gente bota uma roupa um pouquinho melhor no domingo. Não é isso. É uma vida transformada, uma vida transformada. E por isso que há um modo de viver que não é digno de Cristo e há outro que há. Paulo está ensinando sobre isso aqui. Ele vai falar, meus irmãos, que prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e mentira não podem ter espaço na vida do cristão. Essa lista ela não é exaustiva e a gente nem vai poder ficar tratando de cada pecado especificamente. Mas, se você olhar bem pelo aspecto ela não é algo muito aparente, ela aponta para o nosso coração. Certo? Ou alguém precisa necessariamente demonstrar que está irado com o outro. Eu posso estar apertando, rindo para o presbítero, esse miserável. Entende que é uma transformação? Não é algo superficial, algo que é para ficar na plataforma da vida? Não é um festival de vaidades. É vida transformada. E aí eu queria chocar mesmo os irmãos, levando vocês a pensarem numa coisa. Se a nossa vida é Cristo, vocês conseguem imaginar Cristo tentando pagar um programa com Raabe? Se a nossa vida é Cristo, vocês conseguem ver Cristo curtindo a foto de Maria Madalena de biquíni? Se a nossa vida é Cristo, vocês conseguem imaginar Cristo olhando para a mulher samaritana com um quadro histórico dela de forma maledicente, de forma pecaminosa? Se a nossa vida é Cristo, vocês conseguem Cristo se associando com Nicodemos, conseguem ver ele se associando com Nicodemos, querendo fazer 1 milhão até o fim do ano de forma corrupta? Se a nossa vida é Cristo, vocês imaginam Cristo falando mal do ministério de João Batista? Se a nossa vida é Cristo, vocês conseguem ver Cristo xingando Herodes na internet? Se a nossa vida é Cristo, vocês conseguem ver Cristo contando piada imunda para os discípulos? É chocante, né? Mas Cristo não faria isso. Se a nossa vida é Cristo e Cristo não faria isso, eu não devo fazer. Se a nossa vida é Cristo e Ele faria completamente como fez o inverso, nós precisamos necessariamente praticar o inverso. Abandonar tudo isso. Tudo isso. Por quê? Porque já não faz parte da nossa nova vida em Cristo. Isso, se você falar que nenhum desses, tudo bem, mas tem outros pecados na Bíblia e aí você se acha em algum momento. O ponto é, nós praticávamos isso na nossa velha vida. Quando Cristo ele entra na nossa vida, tão assim, impossível falar que uma pessoa atropelada por um caminhão fica da mesma forma, a mesma forma Cristo para nós, que é muito maior que um caminhão. Nós não conseguimos ficar da mesma forma quando Cristo entra na nossa vida, quando Ele vem e nos salva, e nos toma de maneira total. Isso, esse processo de discipulado ou santificação, que é a mesma coisa, ele se inicia quando somos alcançados pela graça e termina no nosso último suspiro aqui. Também não estou querendo desesperar vocês. É um processo difícil, mas é um processo que precisa ser feito. Se não está sendo feito, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque é o processo natural. Paulo, ele choca a gente porque ele usa isso no passado. Vocês praticavam. Passado perfeito, né? Ou seja, ele nem fala, vocês ainda praticam de vez em quando. Não, vocês praticavam. Não faz parte mais da vida de vocês. E outra vez ou outra a gente olha para a ira, por exemplo, que é uma coisa que ninguém fala, e a gente vê que a gente cai nesse pecado com certeza. Com certeza. Principalmente quando é com o mais fraco, né? Com o mais fraco a gente se sente no poder de ficar irado, enfim. As velhas relações de poder. Mas Paulo ele não para por aí. Vamos recapitular. A obra de Cristo na cruz, a vida perfeita que Ele fez por nós, é suficiente. Suficiente para mudar tudo. A nossa nova vida, também, Cristo é suficiente para ela. Porque é isso que eu estou falando, meus irmãos. Não é no poder da carne. É Cristo em nós. É Cristo em nós. Paulo ele vai falar que a gente morreu para nós mesmos e agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A sua vida nova em Cristo é Cristo vivendo. Precisa ser Cristo vivendo em você. Cristo é suficiente para a sua santificação, meu irmão.
Se você não olha, eu estou batendo no exemplo do bom samaritano porque parece que as coisas conversam, né? Não entre a gente, mas Deus ele organiza o louvor que vai ser tocado, com a pregação, com a palavra do presbítero. Se você não olha o outro e se preocupa primeiro de tratar como Cristo trataria, tem alguma coisa errada. Cristo, ele tem o poder de você amar o seu inimigo. A gente, na verdade, ora isso, a gente confessa isso, mas a gente acredita nisso? A gente pratica nisso? A gente falou, o evangelho ele transforma o pior pecador. Vocês concordam? Eu concordo. Transforma o mais terrível. Mas será que eu não olho meu irmão com desconfiança quando eu sei dos BOs dele? O evangelho transforma, meus irmãos. O evangelho não é para gente perfeita. Não é para ajustar a sua vida que está quase perfeita, só precisa de Jesus. Não. Cristo é tudo. É simplesmente tudo. E aí ele vai para o terceiro passo. E aqui eu já caminho para o terceiro ponto do nosso sermão. A nossa garantida esperança em Cristo. A nossa vida nessa terra, ela vai terminar. A nossa vida não se limita aqui. Na verdade, Paulo, como bastante visceral, de certa forma ele vai falar, meus irmãos queridos, se a nossa vida se restringe somente a essa terra, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Realmente não tem sentido. Mas quando você pensa que a sua vida, ela não termina aqui, aí isso gera esperança. Ou não? Será que não tem uma gama de injustiças que a gente clama que seja feita justiça sobre elas? Por exemplo, deixa eu ver se tem alguma criança aqui. Não. Porque apesar do que eu vou falar agora. A situação que houve com o médico, vocês ouviram, o estupro que houve com o médico. Vocês acham que isso é pontual? Eu acho que não. Conhecendo a maldade humana, não é pontual. Às vezes não é transmitido. E eu clamo a Deus para que ele se converta, porque senão ele vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus depois. O ponto é, nessa terra que a gente vive, por melhor que tenham as bênçãos que Deus realmente ele derramou, ela está desajustada por conta do pecado. E isso um dia precisa ser resolvido. A conta precisa ser paga, no sentido de que a justiça precisa ser exercida. Abraão, quando ele está dialogando com Deus a respeito de Sodoma e Gomorra, ele vai falar, não vai fazer justiça o juiz de toda a terra? A gente tem um justo juiz, que aí não vale propina, não vale jeitinho brasileiro, não vale nada. Quando estiver diante dele, aí as coisas vão ser acertadas. Mas para nós, que não merecíamos nada de Deus, que estamos vestidos de Cristo, vestidos da justiça de Cristo, a nossa situação está garantida. O ponto é que essa existência, Cristo ele não vem só para melhorar essa existência, ele está levando a sua igreja para junto dele. E é tão bonito que esse encontro é chamado de casamento, bodas do Cordeiro. O encontro da igreja com Cristo, com o noivo dela, é uma festa, e precisa ser. Porque aí, meu irmão, todo sofrimento passou. Toda injustiça que ficou impune aqui, que não se resolveu aqui, ela vai ser resolvida. Toda dor, ela é por enquanto, porque um dia a gente vai estar com Cristo. E aí as coisas vão ser ajustadas. E por que Paulo está trazendo isso? Lembra, o foco de Paulo é, vocês entendam para vocês viverem de forma condizente com aquilo que vocês professam. O ponto é que não ter a perspectiva da eternidade gera problemas, inclusive, na sua santificação, ou seja, na sua vida presente aqui. Já viu o cristão sem esperança? Isso é um assédio que a gente tem sofrido a todo instante. A falta de esperança, a falta de perspectiva, isso decorre dos nossos olhos se colocarem apenas aqui. Quando a gente não tem essa perspectiva de eternidade, de que a estação final da nossa vida é com Cristo, realmente perde-se o sentido. Mas isso aqui é por enquanto. Paulo ele vai falar de que as leves e momentâneas dores e sofrimentos, eles não se comparam com a glória que há de vir para aqueles que são crentes em Jesus Cristo. Leves e momentâneas. Para a gente é terrível, né? Mas comparado com a eternidade, quando a perspectiva é ajustada, bem ajustada, em relação à eternidade, aí muda tudo. Aí muda tudo.
C.S. Lewis, ele vai falar de que aqueles cristãos que mais pensaram na eternidade foram os que mais fizeram. Por quê? Porque tinha a perspectiva de Cristo, a perspectiva da eternidade. Não é uma vida alucinada. O relacionamento com Cristo não é uma droga, não é uma fuga da realidade, muito pelo contrário. É estar bem vestido para viver essa realidade. Você só pratica o cristianismo vivendo. Se alguém entendeu que cristianismo era só uma questão de intelecto, aí não entendeu nada, para ser sincero. Porque o amar o próximo, eu preciso estar perto do próximo para amar. O dar, que é melhor que receber, precisa ser em relação ao outro. Eu não faço isso comigo mesmo, senão é meio engraçado, né? Eu estou me dando um dinheiro aqui, não faz nem sentido. O perdoar depende primeiro de que o outro me ofenda e segundo que eu preciso do outro para perdoá-lo. É prática, é vida prática. E aí eu encerro, meus irmãos, reafirmando justamente que a obra de Cristo na cruz, ela é suficiente para nos salvar. A obra de Cristo na santificação é suficiente para que sejamos aperfeiçoados a cada dia nessa trilha até o nosso último instante aqui. E a obra de Cristo é suficiente para nos levar junto ao Pai, junto a Ele, e vivermos a eternidade com Ele. A gente tem um hino no nosso hinário, o hino 107. E eu encerro com ele, que ele diz assim: junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. E aí eu queria que vocês ficassem pelo menos com isso. Se tiver de guardar, guarda esses quatro versos. Sim na cruz, sempre me glorio. E por fim, descansarei, salvo além do rio. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te dê uma boa semana na presença de Jesus Cristo. Amém?